Olha só, a gente vai começar falando do caso que mais tem chamado a atenção da população, da imprensa nos últimos, um dos casos pelo menos, né? No último mês de janeiro. E a Polícia Civil do Piauí esclareceu hoje, em uma entrevista coletiva à imprensa, os casos de envenenamento na cidade de Parnaíba. Essas investigações apontam que Maria dos Aflitos, que é avó das crianças e mãe de 2 vítimas, e o padrasto, que é o companheiro dela, o Francisco de Assis, realmente são os responsáveis pelos casos de envenenamento que a gente tem noticiado tanto, mas desde agosto do ano passado, que acabaram vitimando filhos, netos e uma vizinha. Maria dos Aflitos, mãe e avó das vítimas, confessou que envenenou o café de Maria Jocilene da Silva, a vizinha, na tentativa de incriminá-la pelas outras mortes. Segundo a polícia, a suspeita queria simular que Jocilene teria cometido um suicídio. As duas tinham um caso extraconjugal. Ela era ex-cunhada de uma filha da Maria dos Aflitos. E ela tinha um relacionamento amoroso com a Maria dos Aflitos anterior ao Francisco de Assis. Esse relacionamento ele era um relacionamento discreto, cada uma tinha sua família paralela, mas era de conhecimento de todos. Não era esse relacionamento da Maria Jocilene com a Maria dos Aflitos, ele não foi o pivô desse caso, certo? Apesar dessa história. Os dois tinham um relacionamento muito próximo, de cumplicidade mesmo, certo? O Francisco de Assis, como eu explanei da primeira vez da coletiva, ele odiava os filhos da Maria dos Aflitos. Isso ficou bem claro desde o primeiro momento. Maria dos Aflitos foi presa em Parnaíba, cidade litorânea a 345 quilômetros de Teresina. As investigações revelaram que ela tentava acobertar o marido, Francisco de Assis Pereira da Costa. Então eu fiz isso, mas eu me arrependo. Eu estava tão cega que não via o que ele fazia com o meu menino. Via e fazia que não via. Tão cega de amor por ele. Segundo a polícia, os crimes foram motivados pela situação financeira e o ódio que Francisco nutria pela família de Maria dos Aflitos. O primeiro crime aconteceu em agosto de 2024, quando o suspeito envenenou e matou com suco de uva 2 netos da esposa. Francisco não era avô das crianças. No segundo envenenamento, os alvos foram 2 filhos e 3 netos da mulher, durante um almoço no primeiro dia do ano, com as sobras de um arroz servido no Réveillon. Os 5 morreram. Laudos do Instituto Médico Legal constataram que todas as vítimas morreram envenenadas por terbufós, um composto químico presente no chumbinho, um veneno contra ratos. Francisco e Maria dos Aflitos vão responder por todos os assassinatos. No primeiro caso de envenenamento, o suspeito acusou uma vizinha de ter entregado uma sacola de cajus envenenados para as crianças. Lucélia Maria da Conceição Silva foi presa e a casa dela foi apedrejada e incendiada por vizinhos. Ela passou 5 meses na cadeia. Porque as pessoas não gostavam de falar mal criança, né? Eles ficavam muito falando de mim, que se fosse eu não ia aceitar não. Quem é que a mãe me gosta? Lucélia ainda responde na justiça. Ela espera que durante a audiência de instrução, marcada para o mês de março, seja finalmente inocentada. Eu fé em Deus, eu estou com a minha vida diferente. E para frente, viu? Vou resolver se eu for para casa para mim ou em outro lugar. Para a Lucélia ficou só o prejuízo, né? Prejuízos emocionais, financeiros, ficou sem casa, ficou com medo, passou por todo o trauma e agora vai ter que recomeçar. Há quase 60 anos de idade e depois de uma vida inteira vai ter que recomeçar. E agora a polícia ainda trabalha na conclusão desse inquérito. Ainda existem possibilidades como a de exumação de 2 corpos. O do marido de Francisca, a filha de Maria dos Aflitos, e o do marido de Maria dos Aflitos, que seria o avô, o patriarca. Os 2 morreram no ano passado e a polícia também considera fazer a exumação desses corpos para saber de que forma eles morreram, já que até então teria sido de uma forma misteriosa. Ou seja, ainda teremos capítulos dessa história tão macabra que nós temos acompanhado desde o dia 1º de janeiro de 2025.